no cenário sem novas frentes exploratórias, a produção de petróleo começa a cair efetivamente a partir de 2031, com uma redução uma redução de 5,1 milhões de barris por dia. Isso acontece com esgotamento gradual das reservas no pré-sal. Os dados estão no Plano Decenal de Energia da EPE, a empresa de pesquisa energética. É sobre isso que eu converso com o diretor da CNN em Brasília, Daniel Hittner, que acompanha essa história desde o início. Hittner, o governo comemora. Será que o Brasil vai se livrar dessa queda, desse baixão na produção de petróleo? Boa tarde. Naka, boa tarde para você, boa tarde a todos. Naka, eu dei uma espiada hoje, novamente, no Plano Decenal de Energia, que é elaborado anualmente pela EPE, Empresa de Planejamento de Pesquisa Energética, uma estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Esse plano é formulado todos os anos e o horizonte que a gente tem mais atualizado, mais recente, é 2025, 2034. O que fica muito claro é que campos muito importantes, bacias muito importantes ali, campos importantes nas bacias de Santos e de Campos já começam a dar sinais de exaustão e vão começar com um esgotamento gradual, progressivo ao longo da próxima década a partir de 2031. Então, o que o PDE, que é esse exercício feito anualmente pela empresa de pesquisa energética, nos diz, é que a produção brasileira de petróleo chega a um ápice em 2030, com 5,3 milhões de barris por dia, mas que sem novas frentes de produção, de exploração, antes mesmo da produção, a gente passa por uma inversão de sinal a partir de 2031. E isso começa a baixar progressivamente. O exercício da EPE vai só até 2034, porque é decenal. E ao final de 2034 nós teremos 4,4 milhões de barris de petróleo. Faço um parênteses ali, e já eu volto para os números oficiais, porque recentemente eu tive uma conversa com o CEO da Shell Brasil, Cristiano da Costa Pinto, que nos disse o seguinte: a projeção, a perspectiva da Shell é que a partir de 2035, mais ou menos, o Brasil, sem essas novas frentes de exploração, se torne importador líquido de petróleo. Continua produzindo petróleo, mas as suas necessidades são maiores do que a produção e a exportação hoje em dia. E aí eu fecho parênteses, volto para esse gráfico que está em tela neste momento, Naka, que é um exercício mais de longo prazo em um documento feito, não teve divulgação oficial, mas nós obtivemos esse documento há algum tempo, da Secretaria Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, fazendo um horizonte até 2025. Isso nos mostra o seguinte: aquela linha que está lá em cima nos mostra a curva projetada até 2030, 2031, quando começa a ter essa inversão de sinal, sem novas frentes de exploração, portanto desconsiderando a margem equatorial, e o pré-sal começa a se exaurir. E aí o que acontece ao longo da próxima década, das próximas décadas, se nenhuma gota de petróleo adicional for acrescentada às frentes exploratórias e à produção no Brasil. Você chega em 2040 com 2,5 milhões de barris por dia. Isso é metade do que a gente vai estar produzindo em 2030. Em 2050, a gente chega a meros 800 mil barris de petróleo. E em 2055, o final desse exercício, só 500 mil barris de petróleo por dia. Resumo da ópera: se a gente tiver a margem equatorial produzindo, não só a Foz do Amazonas, mas os outros blocos ali que estão na margem equatorial, a gente consegue sustentar esse ritmo alcançado com o pré-sal, que começa a se exaurir no final da década. Se a gente não tiver, a gente tem um phase-out na produção de petróleo. Pode ser bom do ponto de vista ambiental e a gente fala sobre isso já, mas do ponto de vista econômico, de exploração dos recursos e dividendos, é um desastre para a economia brasileira. E Hittner, o que dá para falar sobre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva?
Lá atrás, quando ela teve derrotas na discussão sobre licenciamento ambiental, ela pediu demissão. Ela decidiu simplesmente sair do governo. Dá para esperar um comportamento distinto desta vez? Muita gente dizia que ela já estava encarando essa derrota como absolutamente certa. Como sai Marina? Eu acho que aqui a gente precisa separar em duas coisas. O futuro da Marina Silva em si, que é muito importante, como um símbolo muito importante deste governo e até do Brasil para o mundo na área ambiental, e a COP30. No caso de Marina, lá atrás, em 2008, ela já enfrentava um processo de desgaste muito forte com as licenças ambientais do IBAMA para as usinas hidrelétricas do Rio Madeira. Naquela época, o presidente Lula também foi absolutamente agressivo ipsis literis, sem juízo de valor, no sentido de buscar o licenciamento ambiental das usinas do Rio Madeira, criticando os ambientalistas que estavam preocupados com os bagres do Rio Madeira. Uma discussão que vai muito além dos bagres. Tem sedimentação, tem impacto social, isso não é uma questão envolvendo os bagres. Isso é limitar o debate de forma quase irresponsável. E Marina sentiu o baque naquela ocasião. A licença saiu. Depois veio um processo ainda mais sensível, que era o licenciamento ambiental da usina de Belo Monte. E aí a Marina preferiu não seguir até o final. Quando veio o licenciamento de Belo Monte, já com o desgaste das usinas do Madeira, a Marina aproveitou ali um episódio muito pontual, que foi a entrega do programa Amazônia Sustentável para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, à época com Mangabeira Unger, que era uma cereja do bolo nesse desgaste todo com Lula à época, e aí decidiu sair do governo. Agora, o que dizem pessoas próximas é que o clima é outro. Primeiro que Marina já havia assimilado, digamos, essa derrota. Por ela, não teria exploração de novas frentes de petróleo, que é o que a gente acabou de falar. Mas essa é uma decisão de governo. E aí o que ela podia fazer, e batalhou muito, foi para que o processo fosse sólido tecnicamente, que aparentemente é o que foi. Pessoas próximas da Marina me ressaltaram hoje, olha, só neste ano o IBAMA deu 29 licenças ambientais para a Petrobras. Óbvio que a mais importante e a mais sensível, de longe, é essa do Bloco 59 da Foz do Amazonas. Mas é uma discussão muito técnica e a Marina não deve sair, não pensa em sair por causa disso, inclusive porque o contexto político é outro, de uma polarização muito mais acirrada em que fazer rupturas com o campo político tem consequências políticas e eleitorais muito mais sérias do que tinham em 2008. Mas tem uma outra dimensão que a gente precisa trazer, que é para a COP30, que tem muita gente se perguntando, inclusive em setores do governo, nos setores mais próximos da questão ambiental, pessoas que trabalham diretamente na COP30, que é o seguinte: a licença ia sair. Isso era uma batalha perdida para quem se opunha a ela. A licença ia sair. Mas será que não dava para esperar mais 40, 45 dias? Ficar para depois da COP? E ali tem um problema. Tem um problema muito grande. A COP28 em Dubai fez um compromisso que não está devidamente amarrado. O compromisso é: precisamos encontrar uma saída para os combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são o grande vilão do aquecimento global, da mudança do clima. Aqui no Brasil é desmatamento, é mudança do uso do solo, mas isso é peanuts perto do que significa a queima de combustíveis fósseis. Isso é o que é importante do ponto de vista global. A COP28 em Dubai, por mais contraditório que fosse essa decisão em Dubai, fez uma promessa: precisamos eliminar os combustíveis fósseis, mas isso não entrou na agenda da COP30, o que mostra o grau de dificuldade que é essa negociação. E a Marina defende que a COP30 traga uma discussão sobre o que ela chama de roadmap, um mapa do caminho, não para entregar, não para ter qualquer deliberação na COP30, mas possivelmente deixando para a COP31 na Austrália ou na 32, que se espera que seja na Nigéria, um caminho para que a gente tenha metas intermediárias, alguma coisa mais sólida sobre a eliminação dos combustíveis fósseis. Você pode imaginar quem resiste a essa ideia. São suspeitos de sempre, principalmente os grandes países produtores de petróleo, os países árabes, por exemplo. Como é que o Brasil, como uma liderança ambiental e protagonista nessa área climática ambiental, vai chegar como anfitrião da COP30 e dizer para esses países sentar na mesa e propor um roadmap,
sendo que em algum lugar pertinho ali de Belém já vai ter uma sonda perfurando um poço no Bloco 59 da Foz do Amazonas. Esses suspeitos de sempre tendem a dizer, você está me dizendo isso aqui, querendo arrancar um compromisso para mim, e você está pesquisando petróleo, ainda antes de explorar, pesquisando petróleo a uns 500 mil quilômetros daqui. Então, você diz para fazer uma coisa e na prática está fazendo outra. Do ponto de vista da negociação da COP30, não é bom. Por isso que muita gente diz que ia sair. Segurou até agora, demorou 5 anos. Podia ter segurado mais 45 dias, a Petrobras ia ter um problema ali para recontratar a sonda, para fazer um novo contrato com o prestador, mas do ponto de vista diplomático da negociação era algo que na visão dessas pessoas faria mais sentido. Interessantíssimo. Daniel Rittner juntando as peças dessa história e mostrando como Marina mudou, né? Ela está mais resiliente a tudo isso que está acontecendo. O Brasil mudou. O Brasil mudou perfeitamente com a polarização e como, no fundo, talvez as peças já tinham sido colocadas ali porque o Brasil sabe que não vai conseguir tocar essa discussão, por isso está tocando um outro caminho, um roadmap aí, ao invés de colocar um compromisso na folha de papel. Se eu puder um minutinho, 30 segundos aqui, só fazer um comentário. O ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, nos deu uma entrevista hoje no 360, você estava também, dizendo que hoje o phase-out do petróleo, a eliminação dos combustíveis fósseis, não se dá pelo lado da oferta, tem que ser uma questão de demanda, né? Os países, quem consome tem que sinalizar. Né? Não adianta, porque senão, eu vou deixar de produzir petróleo aqui e o Suriname, a Guiana e a Guiana Francesa do meu lado poderão produzir. Ou outros países no Oriente Médio poderão produzir. Então não é uma questão de demanda. Eu me lembro de conversar com um executivo do setor que fez um relato interessantíssimo da OTC. A OTC é a maior feira de petróleo anual que existe no mundo, que é em Houston, no Texas. E ele disse que foi duramente interpelado por uma pessoa de organizações ambientais, dizendo: quando vocês vão deixar de vender petróleo? Em tom muito incisivo. A resposta dele me parece que foi exatamente o que o Jean Paul Prats quis dizer nessa entrevista. Disse ele: ora, eu deixo de produzir petróleo assim que vocês deixarem de comprar. Daniel Rittner, que conversa sensacional. É isso. É assim no petróleo, é assim em várias outras frentes. Na oferta e demanda é o velho e bom mercado de sempre. Às vezes nem tão bom assim. Exatamente. Rittner, obrigado pela conversa. Boa semana, meu caro. Um prazer sempre. Boa semana, Tchau.